Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, o segundo Franguinho na versão YouTube. Deem seu like, se inscrevam no canal, ajude os veinhos aqui que nós estamos precisando. Que semana nós tivemos, né? Perdemos a Voz de Cristal de Gal Costa, perdemos o Senhor Brasil e perdemos a Leoa, que é como o Alberto Gaspar muito bem definiu, perdemos a Leoa Isabel. Vamos falar sobre isso, gente? Gente, foi uma semana realmente das mais pesadas, das mais duras, né? Perdemos, assim, dois nomes gigantescos da cultura, e, no termos de esporte, eu acho que nós perdemos uma das pessoas mais importantes desse país, a Isabel. A Isabel, não só no esporte limitado à atividade física, mas principalmente a participação política, a participação social, a usar o esporte como uma demonstração do caminho, que o esportista não é um alienado, o esportista é um cidadão como outro qualquer, e quem tem voz tem praticamente não, tem certamente a obrigação de usar essa sua voz, a sua penetração, para poder trazer para os olhos do público o que de fato acontece e que nem todo mundo enxerga. Foi realmente uma semana horrível. Perder a Isabel, para mim, foi uma parte muito, muito grande do meu amor pelo esporte, da importância que o esporte tem. Acho que aprendi muito, muito com ela. Lito, eu vou na sua, porque os três, para mim, têm significados muito importantes. O Boldrin, eu trabalhei com ele, a gente morou perto, no mesmo lugar, aqui em São Paulo, e ele passou um bom tempo na cultura, eu também. A Gal é uma coisa que eu tenho ouvido isso muito dos meus amigos, por causa da adolescência. A gente começou vendo a Gal, e esses outros, né? O Caetano, o Gil, Bethânia, etc. E Melodia, e Bituca, todo mundo. E os caras estão indo embora, né? E eles fizeram parte da nossa formação, vamos dizer assim, porque muito do que a gente tem a ver com eles, tem a ver com todos os shows que a gente viu, tem a ver com aquela espera que a gente tinha para saber o que os caras iam dizer nos discos, né? Na época, os discos de vinil. Então, foi muito duro. Agora, a Isabel, meu amigo, essa foi... E, para mim, pessoalmente, foi uma coisa que eu tive um reencontro com ela depois de muitos anos, aqui no mês passado, no final de setembro, na verdade, um encontro com o Lula, dos esportistas, e foi muito bom, a gente ficou trocando mensagem, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e, de repente, ela voou, foi embora. E o curioso é que, em se tratando dela, é o que você falou, era uma guerreira, quer dizer, era uma voz muito forte, muito ativa, que transcendia o esporte. E a gente precisa tanto dessas pessoas, né? E quem vai embora é gente assim. É um negócio assim inacreditável para mim. Olha, sobre a Isabel, principalmente, né? Porque os dois primeiros citados, a Gal e o grande Boldrin, realmente deixaram um espaço que não será. Dizem que as pessoas não são insubstituíveis, mas são, né? Senão, todas as digitais seriam iguais. Então, tem coisas parecidas, mas igual não tem, não. Então, essas pessoas vão fazer muita falta. Agora, a Isabel, inclusive nesse período de transição do governo, né? Ela vai fazer muita falta, porque é a hora que ela ia assumir uma posição importante, e o esporte foi tão abandonado nesse governo, né? Foi deixado tanto... A cultura toda, né? Mas o esporte, principalmente, parece que o Brasil esqueceu, né? Não tem cultura, não tem esporte, não tem nada. E a Isabel era realmente uma pessoa muito importante nesse sentido também, e vários outros, uma pessoa extraordinária. Eu não tive uma convivência tão grande com ela, mas os seus exemplos passam pela gente, a gente passa para os outros, né? E realmente Santa Isabel também foi embora. E eu queria atrevidamente colocar mais um, né? Que não foi embora, e se Deus quiser ficará muito tempo com a gente, que é o Milton Nascimento, né? A gente não vai mais ver show do Milton Nascimento. É mais uma coisa que o Brasil perde. Está na hora da gente começar a ganhar, porque estamos perdendo muito, hein, gente? O Hélio tocou num assunto interessante, do tempo que os vinis saíam, né? E a gente ficava numa ansiedade para quando vai ser o próximo disco da Gal, o próximo disco da Elis,
o próximo disco do Milton, no meu caso, que eu sou fã, o próximo disco do Taiguara, que ficou muito tempo sem Grande a gente, lembrança. né? Quando vai ser o próximo disco do Paulinho, que também é meu outro ídolo? Todos esses são ídolos. Eu queria falar especificamente do Boldrin, de uma passagem que eu tive com ele, que o meu grupo de música foi tocar lá no programa dele, que para mim é o maior carimbo, se tiver um carimbo de qualidade sem ser cabotino aqui, no dia que a gente estava lá, estava o o Renato Teixeira e a Fafá de Belém. E o Boldrin tratou a gente, muito menos conhecido, obviamente, com o mesmo respeito que ele tratava todo mundo. Então, o Boldrin, eu falei até, acho que no nosso podcast, o Zusa já nos deixou, né? Aí vai o Boldrin. E só sobrou aqui em São Paulo o Moisés da Rocha. Moisés da Rocha, por favor, fique com a gente. A Gal é aquela voz cristalina e a Isabel, uma leoa, né? Sempre se revoltando contra o que era estabelecido, sempre muito corajosa. Então, foi uma semana terrível mesmo. É uma triste coincidência, né, que pessoas que fizeram tanto pela voz, pela cidadania de todo mundo, pelo posicionamento livre, pela defesa do que a gente pode chamar de democracia, de liberdade, né, se vão nesse momento. Cada uma com o seu destaque, a Gal, né, única, espetacular. E a Isabel é uma coisa interessante, quer dizer, ela conseguiu criar fora da quadra essa dimensão tão forte como mulher, como dirigente, como voz, que a gente até esquece a jogadoraça que ela foi. Né? A gente esquece que um dia houve um tempo em que o Brasil não conseguia ganhar do Peru, era um pesadelo, era uma sombra. E aquilo começou a ser desfeito naquele momento. Amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para a gravação do segundo programa do Franguinho Sem Censura no YouTube. Como vocês sabem, o Franguinho é uma resenha esportiva em que a única linha é não ter linha. Aqui, o Franguinho cacareja solto nesse grande terreiro que é o YouTube. Aqui não temos freios, não temos rédeas, não temos censuras. Nós falamos do que gostamos, falamos do que amamos, falamos como pensamos e do que pensamos. Nós esperamos muito, muito, muito que vocês compartilhem desses nossos ideais, desse nosso programa, e a forma que vocês têm de nos mostrar apoio é deixando aí seu like, dizendo que vocês gostam. Olha, é barato, é simples, não é barato, é de graça, é simples, é rápido e é muito bem-vindo. Ponham o mouse nesse polegarzinho para cima, compartilhem os vídeos, deixem seus likes, falem para os seus amigos. Nós somos os Franguinhos Sem Censura. Juntem-se a nós, cacarejem conosco. A ideia é ter vocês sempre aqui com a gente. Bom, amigos, quem consegue explicar a ausência do Gabigol nessa convocação dos 26 jogadores do Tite? Ele levou o Gabriel Martinelli, começou no Ituano, hoje está no Arsenal. Alguém aqui consegue explicar por que o Gabigol não foi e o Gabriel Martinelli foi? Ô, Malfi, essa pergunta aí, acho que nem o Tite ainda sabe responder, viu? São aquelas paixões que a gente não entende de certos treinadores, nada contra o Martinelli, que, aliás, saiu do Ituano, aqui fez uma boa campanha, foi muito jovem para lá, no Arsenal é um jogador razoável, não é um principal destaque. Agora, o Gabigol é artilheiro do Flamengo, é campeoníssimo. Você pode até discutir taticamente, esse joga mais para cá, mais para lá, esse ajuda aqui mais, sabe? Mas tem certas coisas que não dá, principalmente se você está levando 26 jogadores e tanta gente para o setor ofensivo. Eu não imagino, por exemplo, aos 40 do segundo tempo, numa final de Copa do Mundo, o Martinelli entrar e fazer o gol da vitória. Pode acontecer, tomara a Deus. Mas com o Gabigol eu teria mais confiança. Então eu não consigo entender certas coisas, mas é a cabeça do treinador. E daí sai cada coisa que às vezes é mal cheirosa, né? Eu não levaria o Martinelli. Eu levaria o Gabigol. Quartarolo, eu acho que não é cabeça, não. Eu acho que é bolso. Mas o cara já está lá, o cara já não vai precisar mais ir para a Europa, já foi. Não, mas é bolso, porque tem gente que vai ganhar muito dinheiro com essa convocação da ligação com o Juninho, né? Da ligação do Juninho com o Ituano.
Aí eu não chegaria tanto, mas eu tudo chego. bem. Eu chego. O Martinelli, outra pergunta para vocês. Vai ser o grafite de 2010 e o Dario de 70, que foi lá só para... E o Tyson, né, de 2018, O né? Tyson, O O Viola de problema é que 94. Quem? antes O do, Viola antes de do 94. Martinelli, Não, O Viola era um jogador jogou, né? importante. Ronaldo, né? Talvez o Ronaldo. Ronaldo, que não era para ter 16 anos, foi lá, trabalhou menos que eu e o Vanderlei Nogueira. mas Olhando assim o antes do céu. Martinelli, gente, ainda tinha o Firmino. Eu Também. Sim, Quer dizer, perfeito. eu não sei, realmente eu acho que vai ficar difícil para o Tite, para a comissão técnica toda explicar a presença do Martinelli. Como o Quartarolo falou, ele não consegue imaginar o Martinelli entrar num fim de jogo, fazer um gol. Mas a gente consegue imaginar o Gabigol, a gente consegue imaginar o Firmino, e o Martinelli não. Quer dizer, ou vem aí uma nova descoberta dessas que só mesmo um sabe, só mesmo um conhece, ou então vão ter explicações, vão ter que ser dadas, né? Então, mas eu não acho, eu não vou afirmar nada porque eu não sei, né? Mas que me dá aquela sensação de que tem coisa no meio, dá, lógico. Uma coisa que o nosso companheiro Ale Oliveira levantou aqui há algumas semanas aqui, na verdade, quando houve no dia da convocação, né? Que é a coisa que você fica pensando, quer dizer, mas por que esse cara? Tem o Firmino antes, tem o Gabriel Barbosa antes, que é o Gabigol, que é tudo momento, né? Os caras estão bem, por que não vão, então, se estão jogando bem? Mas não, aí a gente mescla essa coisa que fica meio assim, ninguém sabe explicar direito, tudo meio assim na penumbra, e tem também os amores, aí que é uma outra coisa, mas os amores do Tite, Gabriel Jesus, o Daniel Alves, aquelas coisas que você fica, tá bom, vai. Eu vou esperar uma coisa, porque eu desde o tempo de jogo de botão, adoro esse negócio dos números. Se o Martinelli for número 26, é porque ele não vai ficar nem no banco, viu? Boa. Par ou ímpar? Quem joga mais? O nosso para o ímpar. Quem joga mais? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Vocês com a palavra. Eu vou abrir, para ser curto e grosso. Manda, Lionel Messi. É dele. Não tem nada. Ele nasceu com o futebol. É ele. Lionel Messi, anos na frente do Cristiano. Anos na frente do Cristiano, eu não sei, viu, Toné? Mas eu estou com você, eu prefiro o Messi. Eu acho que ele tem mais repertório do que o Cristiano. Agora, o tal do Cristiano Ronaldo é um baita de um atleta que tá louco, né? O cara jogou muito, fez muito gol e, enfim. Eu fico lembrando daquela cena do Cristiano Ronaldo subindo para cabecear, não faz muito tempo, né? Que lembra muito o Pelé, assim, na coisa da subida, porque a impulsão do Pelé era um negócio absurdo, né? E aquele lance, aquele gol que ele fez, o Cristiano Ronaldo, me lembrou o nosso querido Negão. Eu acho que eu fico com o Messi. Eu acho que o Messi é... Por favor, Fala, Lito. Não, eu só ia dizer que eu acho que o Messi é mais jogador, acho que o Cristiano Ronaldo é mais atleta, né? Mas o que eu estou vendo no momento é um Cristiano Ronaldo imaturo, psicologicamente. Eu estou vendo um jogador aço sendo traído pelo seu ego. Não está vendo o momento da vida dele, que essa Copa, sem dúvida, seria ou será a última Copa dele, e estou vendo um jogador aí enrolado com questões absolutamente risíveis, absolutamente menores. E aí, com isso, se reafirma Lionel Messi melhor do que Cristiano Ronaldo. Legal, eu até ia brincar com o Elinho, né, que ele citou Pelé, né? Eu um dia falei, você deve ter jogado muito, viu, Pelé? Porque todo mundo compara as coisas com você, né? Ele começou a rir. E, de novo, né, a gente sempre se refere ao Pelé numa coisa extraordinária, divina. Eu uma vez perguntei lá na Espanha, com os torcedores, quem joga mais, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí a resposta, Messi faz tudo naturalmente. É isso aí, né? O Messi é aquele cara que ele toca de ouvido, né? Boa resposta. O Cristiano Ronaldo precisa da partitura e mesmo assim de vez em quando desafina, né? Agora, é um jogador extraordinário, o esforço dele para chegar onde ele chegou tem que ser aplaudido, é um dos maiores da história,
Mas eu acho que eu gosto de fazer essas comparações bobas às vezes, né? Vamos dizer, daqui a 30 anos você joga uma bola para o Messi, ele vai matar no peito e sair jogando. O Cristiano Ronaldo, eu não sei. Que crueldade, hein, Luigi? Fazendo uma comparação boba, eu pergunto, não preciso responder, vocês não precisam responder. Quem jogou mais, Vlamir ou Oscar? O Vlamir jogou muito mais, porque fazia tudo de forma natural. O Oscar dependia do treino. O Oscar foi monstruoso. Mas o Oscar ele dependia muito de treino, repetição. O Vlamir... Também é mérito, né? Não, sim. Mas o Vlamir fazia as coisas com naturalidade. Então, eu acho que o Messi é muito mais jogador que o... Não sei se é muito, é mais jogador do que o Cristiano. Porque, como o Vlamir, ele faz as coisas naturalmente. O Oscar precisava treinar, e ele até mesmo declara isso, né? E ele treinava, dormia com a bola. Eu diria que também concordo, também acho que o Messi é mais jogador do que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Messi é mais inspiração e o Cristiano é mais transpiração, embora os dois sejam espetaculares como conjunto da obra. É isso aí, sem dúvida. Agora, o Quartarolo bateu na tecla que eu concordo com ele. Tem mérito também. Tem muito mérito no jogador que cultua seu lado físico, que cresce pelo seu lado físico. Eu nem avalio aí que o Cristiano, nesse aspecto, ele seja menos valioso ou louvável do que o Messi. Agora, realmente, o futebol do Messi flui mais, é mais puro, me agrada mais. Mas, nesse aspecto do esforço pessoal, eu coloco o Cristiano Ronaldo acima do Lionel Messi. É mais atleta, né? Mais dedicado, muito mais profissional. Palavra nova, focado, mais focado. Isso aí. O Cristiano, aqui entre nós, valeu a força. O Cristiano não é nenhum, como a gente fala no futebol, na várzea, ele não é nenhum cabeça gorda, ele tem muita técnica. Só que o Cristiano o Messi é monstruoso. Ele mas é técnica de supermercado. Estava demorando, ele estava muito quieto. Mas é supermercado de primeiro mundo, Toné, não é o da esquina. É aquela seção dos frios e vinhos, né? O Messi é natural, o Messi no berço fez bolinha. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Bom, a Copa está começando, tá certo? E o Brasil está no grupo G, com Sérvia, Camarões e Suíça. Será que dá para acreditar no time montado pelo Tite? A gente, na verdade, nem sabe ainda direito qual que é o time titular, mas pelos convocados, quais são as nossas chances? Você começa, Luigi? Linho, é uma pergunta boa. O Brasil sempre é favorito em qualquer competição, embora não estando no melhor momento, quando não está, ainda é uma escola que você tem que respeitar. Não tem jeito. Agora, se você analisar o time, não é aquele time glorioso, cheio de jogadores muito acima da média, mas eu acho que é um time competitivo. Eu acho que, defensivamente, o Tite deve se arrumar bem, tem um ataque com ótimos jogadores. Agora, a Copa do Mundo é traiçoeira, né? Esse negócio de mata-mata. A primeira fase vai passar, eu tenho certeza que passa até com certa tranquilidade. Mas a Copa do Mundo, às vezes, um jogo, um tempo que você vai mal, você sai da Copa, né? E, por outro lado, muitas vezes você começa mal e consegue engrenar durante a Copa. Os grandes campeões de Copa, e a gente só vê a vitória em si, analisa os bons resultados. Mas se você pegar a história da competição, você vê que os campeões sofreram. O Brasil contra a Tchecoslováquia em 70 começou perdendo, sofreu contra a Inglaterra, Tostão arranjou uma jogada maravilhosa, depois contra a Romênia tomou 2 gols, foi 3-2, sofreu contra o Peru, que tinha uma seleção extraordinária, a maior geração daquela época, comandada pelo extraordinário Didi, contra o Uruguai foi primeiro tempo complicado e sofreu menos na final, embora tenha terminado empatado 1-1 no intervalo. Mas a Itália estava totalmente cansada pela Alemanha. Então, pelo jogo com a Alemanha anterior. Então, o campeão sofre de qualquer maneira. Agora, ele pode embalar. A Alemanha campeã aqui, ela sofreu contra a França, quase não passou. Contra a Argélia, ela teve dificuldades.
E contra a Argentina no final correu risco, quer dizer, mas agora a Alemanha, depois fica a festa só. Então, Copa do Mundo é isso, é muito rápido e tem que estar atento em tudo quanto é detalhe. Eu acho que dá, é difícil, mas dá. É difícil, sim, dá sim, mas é absolutamente imprevisível, gente. Vocês vejam aí a Copa de 82, o Brasil jogando aquele futebol esplendoroso. Quem foi campeão foi a Itália, que passou pela primeira fase sem uma vitória, só empates. Estava absolutamente tumultuado, mas é o que o Quartarolo falou, é muito rápido, é muito curto, é tudo muito em cima da hora, tudo acontecendo de repente e não tem volta. Agora, time tem todas as condições, só que não é o único. Tem muito time forte nessa Copa. Ô, Lito, eu acho que essa Copa, só fazer uma observação, eu também acho que a gente passa pela primeira fase e tal, e aí você vai ter, vamos dizer, a chamada nata do futebol mundial, né? Não sei se nas oitavas, mas eu acho que vai ser uma das Copas mais equilibradas, tecnicamente, porque não tem ninguém, assim, muito acima, né? Eu estou achando que vai ser um pega para capar em todos os jogos de mata-mata. Eu já comprei minha camisa. É azul e branca, aquela azul clarinha, sabe? Azul e branca. Por supuesto. Eu sou argentina, mas desde o primeiro jogo. Vocês acham que o Messi vai dar cambalhota na rampa do Planalto? Vai. Casa Rosada? Na Casa Rosada. O que acontece que vocês falaram é que normalmente, que eu lembro, o Brasil perdeu em 98 para a Noruega, né, na primeira fase, é que normalmente o Brasil ganha os 3 jogos, né? E aquele clima de 90 milhões em ação vai tomando conta da gente e a gente não se dá conta que um erro da segunda fase em diante pode acabar com tudo. Então, a gente normalmente ganha sempre os primeiros. Como vocês falaram, a Itália se classificou em 82 com 3 empates por causa de um gol, fez um gol, né? Se vocês lembram, não sei se o Quartarolo estava lá, ele deve lembrar disso. Tem o Camarões, né? Camarões, ele fez um gol, classificou no saldo de gols. Então, normalmente é isso, mas o Brasil tem chance, claro que tem. Como a gente já falou aqui, o ataque do Brasil é poderosíssimo, mesmo com o Martinelli. Mas não é o único, né? Vai ter a camisa 26. Não é o único. Rodrigo, diga lá. Tem você um acha? fator, tem um fator que eu acho que aumenta essa imprevisibilidade que você colocou, Lito, que é essa falta de confrontos entre a Europa e a América do Sul. Né? Nesse período, você praticamente não teve amistosos, porque agora ainda inventaram a Liga das Nações, etc. Então, você tem as forças teóricas, você sabe quem chega bem, mas não tem um histórico recente de jogos, né, de Brasil com Alemanha, com Inglaterra, com Espanha, com Holanda. São coisas que a gente vai começar a ver a partir de agora. Né? O que esses times bem montados e bem preparados vão render na prática, porque é uma coisa que né, a gente acompanha os campeonatos nacionais, sabe que todo mundo está jogando em tudo quanto é lugar, mas esse choque mesmo é uma coisa que se tornou muito rara. E por isso, talvez a Copa ainda se torne mais atraente, mais atrativa. Mas eles jogam sempre um contra o outro, né? Estão sempre jogando junto. Ou seja, estão no mesmo nível, né? Aquilo que o Lito falou. Agora, isso que o Amalfi falou é verdade. No jogo que o Brasil foi eliminado em 2018 contra a Bélgica, o segundo tempo do Brasil foi muito bom. A diferença foi a qualidade individual. Aquela bola do De Bruyne que entrou no pé do Renato Augusto, que tinha entrado bem no jogo, fez até um gol de cabeça, que não é característica dele, a bola dele não entrou. Senão seria 2-2. E o C também não joga. Então, se você tirar os gols daquele jogo, você vai achar que acabou empatado. Mas é aquele detalhe de sempre, é complicado. A comemoração é no Obelisco e o jantar em Porto Madeiro. Eu vou também, pô. Porto Madeiro? Vamos lá. Opa, esse voo da alegria eu quero estar também. A última volta do ponteiro. Amigos, é um tema que vai estar presente por muito tempo. Dos 26 jogadores que jogam no futebol da Alemanha, ou pelo menos convocados para a seleção, para a Copa agora, 20... caraca, errei. Horror! É a emoção de estar com vocês. Vamos, Reinaldo. Atenção. Se eu fosse o Tonel, eu colocava tudo isso na edição. Ia ficar fantástico.
Você sabe que às vezes eu errava algumas coisas nas transmissões internacionais, o cara falava, vou editar. Eu falava, não edita não, mostra que eu também erro. Que coisa, que humildade. Vamos lá. Amigos, dos 26 jogadores convocados pela Alemanha para a Copa, apenas 6 não jogam no país. Aqui no Brasil, dos 26 convocados, apenas 3 jogam aqui. O Everton Ribeiro, o Everton goleiro do Palmeiras e o Pedro do Flamengo. São as exceções. O que aconteceu com o nosso futebol, hein? Olha, eu vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que passa por uma questão financeira, primeiro. Como os jogadores saem daqui, os talentos nossos, né? Agora a gente pode falar do Endrick, por exemplo, esse moleque de 16 anos que apareceu com 15, sei lá com quanto, e foi embora, ainda não foi embora, mas vai embora logo, quer dizer, só não vai porque não tem idade, mas eles saem, vão para um time B, vão para um lugar onde eles possam treinar e depois eles são contratados por essas grandes potências. Eu acho, a primeira coisa que me ocorre é isso, é o setor financeiro. É exatamente isso, Hélio. Não tenho a menor dúvida. O futebol é talvez a maior indústria do Brasil e passa muito pela exportação. Se você for ver o que motiva a existência dessas SAF, Sociedade Anônima de Futebol, é exatamente garimpar jogadores jovens, mostrá-los internacionalmente, pô-los numa vitrine internacional e vendê-los, faturar com eles. Esse é o modelo, é o caso do Brasil em tudo. O Brasil é um exportador de matérias-primas, o Brasil é um país que não industrializa quase nada, né? E vai vivendo assim. O futebol é a mesma coisa, porque a gente não tem mercado para os salários que esses meninos vão receber quando amadurecerem. A conferir, né? Endrick, Vitor Roque, o Jefinho e talvez o Duqueiroz. Eles vão estar aqui o ano que vem? Eu queria ser um empresário que vender um desses 4, a gente pode citar outros aí, vai ter dinheiro, só de comissão, vai ter dinheiro para futuras gerações. Então, esses meninos vão sair antes dos 20 anos. Acho que o Duqueiroz é só, acho que tem mais. Esses meninos vão sair. Nós aqui, todos nós já trabalhamos na Copa São Paulo e a gente sabe que os urubus ficam ali. É uma vitrine, né? Vitrine, E às vezes aliciando os pais, né? Compra um apartamento barato, olha, vou agenciar seu filho, eu vou agenciar, vou conseguir. O cara que mora em condições precárias, melhora de vida, o cara dá uma procuração para cuidar da vida do filho. O triste dessa história toda é você não ter, em muitos casos, a identidade clubística, né? O jogador, o menino sai do Júnior, sai do Sub-23 e tal, já vai para a Europa. E você não tem nem a lembrança dele, a memória dele atuando em campo por aqui. De repente ele explode no futebol europeu, e aí para muita gente, poxa, mas quem é esse? De onde vem? O que fez? E tal. É triste por esse lado. E já é o caso em vários jogadores que estão na seleção agora. Você fala, mas de onde vieram? Porque você veio conhecer através das transmissões internacionais. E o que você falou, Rodrigo? É que é uma situação leonina imposta pela FIFA, né? Que ela trabalha para o clube mais rico e para o futebol mais rico. Por exemplo, a Lei Pelé prevê o primeiro contrato de 5 anos. A FIFA só permite 3. Então, isso mudou principalmente com o Blatter e o Michel Platini, que foi um gênio e, como homem do futebol, virou um cartola desonesto. E são eles também que impuseram essas licenças todas para treinadores, que facilita a vida de quem está lá para cá e dão daqui para lá. Por exemplo, o São Paulo perdeu o Marquinhos há pouco para o Arsenal, um jogador que a gente nem sabia se ia virar, porque estava nos últimos 6 meses de contrato e ele podia assinar um pré-contrato com qualquer time. Mas ele tinha um contrato de 5 anos com o São Paulo, só que a FIFA não reconhece. Aí o que acontece? O empresário começa a pressionar. Você forma um jogador aqui e o clube formador tem que ser melhor remunerado. A história da cláusula rescisória até os 23 anos, que dá até 5% numa transferência até o fim da vida do atleta, ela já foi derrubada pelos europeus. A partir do momento que eles começam a levar o jogador mais jovem, essa cláusula passa a ser deles. Por exemplo, se o Neymar for negociado agora pelo Paris Saint-Germain para qualquer clube, os últimos 2 anos da cláusula, que são os mais lucrativos, serão do Barcelona. Ele foi para lá de 21 a 23 anos, lá que ele acabou de se formar.
o Rodrigo do Santos, o Vinícius Júnior, o Endrick, que também vai acontecer a mesma coisa. É preciso haver uma realocação, não sei se a palavra correta seria essa, ou uma reformulação dessa lei e dessa negociação. O que o Rodrigo falou de identidade clubística, né? Os jogadores, quando saem chorando. O meu sonho é encerrar a carreira no Corinthians, no Flamengo e tal. E quando eles voltam, a gente vê como o William voltou. O cara volta o bagaço da laranja, né? Tem mais uma coisa, Malfi. O cara volta, não dá certo lá. O cara volta com o salário de lá. O cara joga 1 ano lá. Exatamente. E volta, então. Ele ganhava 50, ele foi ganhando 300. Quando ele quer voltar, ou ele volta com 300. O Éder Militão foi vendido por 10 milhões de euros do São Paulo para o Porto. Enquanto ele não teve uma chancela de que ele jogou na Europa, ele não valia nada. E nem para a seleção ia. Aí ele foi vendido por 42 milhões pelo Porto para o Real Madrid. E tem amigo nosso da imprensa que acha que foi um grande negócio para o São Paulo. Eu não consigo entender. Os portugueses estão morrendo de rir. Mas é a tal história, né, Quartarolo? Tem 2 lados em qualquer negociação. Sim. O que vende e o que compra, né? Nossos dirigentes aí também, né? E não é bolso que tem só lá, não. Tem bolso aqui também, né? Com certeza, com certeza. Tem jogador que já falou para mim, não posso falar porque eu não tenho que comprovar. Eu não ganho 600 mil por mês, eu só ganho 400. Os outros 200 ficam por aí. É a lei do capital. Isso em casos de tolerância chama-se cafetinagem, né? É proxeneta? Proxeneta. Não, a gente pode falar que é rachadinha também, né? Também. Boa. Opa, boa. Esse capítulo do Franguinho Sem Censura chegou ao fim. Mas fiquem atentos. O apito que vai encerrar o Jogo do Brasil no dia 24, lá no Catar, vai ser o mesmo apito que vai abrir aqui a live, ao vivo, claro, de todos os nossos comentários. O Franguinho Sem Censura vai voltar a cacarejar assim que o Jogo do Brasil terminar. Junte-se a nós. Tchau, gente. Abraço. Até quinta. Um abraço a todos. Até lá. Elio, dá tchau, todo mundo, Rodrigo, todo mundo. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.